Módulo 16. Todos vendem. Nem sempre chamam de venda, mas é. Afinal, como pode dizer isso? Lembra quando visitou sua tia Minnie e ela pediu para ficar para o jantar, mas você não queria? Então inventou uma desculpa e foi embora. Como isso pode ser considerado venda? Eu diria que é venda porque você queria algo. A desculpa fechou a venda do que queria, sair mais cedo. Ou seja, você queria vender a ideia de que precisava sair cedo. Você queria ir embora. Há 4 ingredientes necessários para uma venda bem-sucedida. Chama essa técnica de AIDA, da ópera de mesmo nome. AIDA, a de atenção. Você deve chamar a atenção da pessoa. É a única forma de fazê-la ouvir você. Deve chamar a atenção de alguma maneira. Depois, com a atenção deles, desperte o I de interesse. Após interessá-los no que está vendendo, precisa criar neles o D de desejo pelo que vende. Feito isso, só resta fechar a venda, ou seja, a de ação. Você deve realmente agir. Muitos chegam ao ponto de ação, mas não agem de fato. A experiência some como nuvem. Um vendedor desperta atenção, interesse, desejo, mas não age. Eles não são vendedores. São apenas conversadores sem ação. Nada acontece. Eu como atenção, interesse, desejo e ação neste ponto. Você pode estar pensando, o que isso tem a ver com o programa PDQ? Bem, vamos ver. Vamos trocar vender por influenciar e ver se muda algo. Há alguma razão para você influenciar outra pessoa? Se nunca precisar impor sua vontade ou aceitar sugestões alheias sem argumentar. Bem, você entendeu a ideia. Se é você, pode pular este módulo e o próximo. Vou ensinar a vender suas ideias a qualquer um. E se nunca quiser influenciar ninguém, não precisará deste material. Lembro de alguém que disse, nunca preciso influenciar ninguém. Concordo com tudo que me dizem, mas ela diz, as pessoas sempre se aproveitam de mim. Eu disse, se você vira capacho, vão pisar em você. Agora, se quer aprender como outros influenciam, ouça o resto. No mínimo, aprenderá como vendedores de sucesso vendem o carro que você dirige, o tapete que pisa e outras coisas que você comprou nos últimos anos. Isso pode ser valioso para você. Vamos ver como o CEO Seymour McLean fez isso. O problema de Seymour era medo de falar em público, na frente de um grupo. Ele simplesmente congelava. Na última vez, decidiu fazer algo a respeito. Ele estava prestes a concluir a maior fusão da história da empresa. Bem, devo dizer que Seymour era ótimo falando com 1 ou 2 pessoas. Mas diante de um grupo, ele simplesmente travava. Ele sabia que falar em público era o maior medo do mundo. Mas esse conhecimento não ajudava em nada. Desta vez, porém, ele estava determinado a superar esse medo. Tinha que fazê-lo,
pois em vez de vender sua empresa a uma pessoa, falaria com toda a empresa com quem queriam se fundir. Essa empresa tinha 300 funcionários ansiosos para ouvir sobre o que esperavam ser algo muito bom para eles. Bem, o resultado foi desastroso. Foi um completo desastre. Seymour subiu ao palco, já começando a se sentir mal. Quando chegou ao microfone do pódio, estava em frangalhos. Olhou para a multidão, todos com expressões de expectativa, e murmurou algo inaudível, apesar do microfone. Sua influência caiu a zero. Ao sair do pódio, seu rosto estava vermelho de vergonha. Mais uma vez, a fusão falhou e sua empresa perdeu milhões. Seymour decidiu nunca mais falar em público e deixou para lá. Mas então veio outro dia decisivo. A empresa estava em crise e ele foi chamado para resolver, falando à diretoria. Eram 14 pessoas numa reunião especial. Eles se reuniram para decidir o futuro da empresa. Seymour foi ao seminário PDQ ver se algo o ajudaria a vencer seu medo. Ele estava disposto a tentar qualquer coisa. 2 horas após o início, logo depois da introdução, ele disse: "Deixa eu ver se entendi. Existe outro eu, ótimo orador, num universo paralelo. Disse que era aceito por mim e pelos maiores cientistas, especialmente físicos quânticos. Funciona assim." Eu disse: "Em breve faremos uma viagem a uma dimensão paralela. Você se verá num corredor pequeno, diante de uma porta. Apenas imagine que está lá. Sonhe acordado que está lá. Pode ser uma imagem clara ou nebulosa, não importa. Você pode ver a porta subjetivamente no corredor. Isso é imaginar a porta como se estivesse lá mesmo. Ou pode estar no corredor objetivamente, vendo-se diante da porta como se pairasse acima, qual mosca na parede, por assim dizer. Do outro lado está seu gêmeo, o orador de sucesso, sua versão bem-sucedida em outra dimensão. Mas ele é também um orador polido e destemido." Seymour indagou: "Como isso me tornará um orador destemido?" "Bem", disse eu, "vamos supor que é real e ver o que acontece. Apenas siga o fluxo. Afinal, o pior que pode acontecer é que nada aconteça. Mas se você pegar energia do seu eu, sem medo de falar em público, e superar esse receio, vale muito a pena tentar. Seja qual for o seu medo, lide com ele da mesma forma. Atravesse a porta, encontre seu eu sem esse medo e traga essa energia de volta com você. Resultado final, o medo desaparece." "Seymour", eu disse, "se falar sem medo e com confiança em público, nada vai te parar. Você poderá realizar qualquer coisa." Bem, Seymour ficou empolgado. Seu desejo de ver se funcionava crescia a cada minuto. Ele disse: "Ok, se vai funcionar, estou dentro. Vou tentar qualquer coisa." "E você tem razão", disse ele. "Se funcionar, posso usar a técnica para qualquer medo. Mas e a AIDA? O que houve com a venda por influência que você falou?" Eu disse a Seymour que usei nele. Vamos relembrar. Primeiro, chamei sua atenção dizendo que cientistas acham isso possível. Depois, despertei interesse falando de um duplo que removeria seu medo. Então, seu desejo precisava ser forte o bastante para querer mais que tudo. Aí disse que se falasse para grandes grupos, poderia realizar qualquer coisa.
Ele concordou. Estava convencido. Agora só faltava agir para eliminar o medo de falar em público. Essa ação era o salto quântico para se livrar de um medo. AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. O próximo módulo ajuda a superar quase qualquer medo que você tenha. Ache um lugar tranquilo por 15 minutos e faremos o exercício alfa contra medos. É o salto quântico que Seymour usou para vencer o medo de falar em público. Mas você pode usar o mesmo processo para vencer qualquer medo. Então, encontre uma posição confortável. O próximo módulo já vai começar.